Olá, caros alunos, sejam todos bem-vindos. Na videoaula de hoje vamos falar sobre sistemas de equações polinomiais de primeiro grau e equação de segundo grau, no nosso componente curricular matemática. Então, bora lá. Equações do primeiro grau como incógnita, toda equação que pode ser reduzida à forma x mais b igual a zero, em que x representa a incógnita e a e b são números racionais com a diferente de zero, é denominada a equação do primeiro grau na incógnita x. Essas equações como incógnitas são exemplos de equações do primeiro grau. Aqui eu tenho exemplos de equações do primeiro grau. Os números a e b são denominados coeficientes da equação. 3x menos 12 igual a zero, equação do primeiro grau na incógnita x, com os coeficientes a igual a 3 e b igual a menos 12. Menos 2x menos 10 igual a zero, equação do primeiro grau na incógnita y, com os coeficientes a igual a menos 12 e b igual a menos 10. Como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Resolver uma equação consiste em encontrar o valor da incógnita que a torna sentença verdadeira, ou seja, encontrar a solução ou a raiz da equação. Aí veja o exemplo. Letra A, 2x menos 8 igual a 3x menos 10. O primeiro passo é fazer com que o número menos 8 desapareça do primeiro membro. Para isso, vamos somar o número 8 em ambos os lados da equação. Aqui, ó. Aí resolvemos, ficou 2x igual a 3x menos 2. O próximo passo é fazer com que 3x desapareça do segundo membro. Para isso, vamos subtrair 3x em ambos os lados. 2x menos 3, igual a 3x menos 2, e aqui o menos 3. Aí, resolvendo, ficou menos x igual a menos 2. Como estamos à procura de x e não de menos x, vamos agora multiplicar ambos os lados por menos 1. Aqui. Aí, resolvendo, ficou x igual a 2. O conjunto de solução da equação é 2. Aí, aqui a letra A, 2x menos 8 igual a 3x menos 10. É o mesmo exemplo, só que vamos resolver utilizando um macete, né? No primeiro membro, letras, no segundo, números. Mudou de membro, mudou o sinal. Então, aqui, 2x menos 3x igual a menos 10 igual a mais 8. O 3x estava positivo, ele veio negativo. Aqui, o menos 8 estava negativo, ele passou positivo. Aí, resolvendo, vai ficar menos x igual a menos 2. Aí, multiplico por menos 1, vai ficar x igual a 2. Então, o conjunto de solução da equação é 2. Equações do primeiro grau com duas incógnitas. Toda equação que pode ser reduzida a uma equação equivalente à forma x mais by igual a c, com a, b e c pertencentes reais e a diferente de zero e b diferente de zero, é denominada equação do primeiro grau com duas incógnitas. São equações do primeiro grau com duas incógnitas. Aqui tem alguns exemplos de equações com duas incógnitas. Incógnita no xy, incógnita x e y. Aí, dependendo do conjunto universo, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, por exemplo, pode ter infinita solução, cada uma delas indicada por um par ordenado de números. O primeiro número representa o valor da incógnita x, o segundo representa sempre o valor da incógnita y. Essa ordem precisa ser respeitada, daí o nome par ordenado, indica x e y, onde o primeiro número do par ordenado é o valor correspondente a x e o segundo a y. Vamos verificar isso analisando as situações seguintes. Aí o par ordenado 2 e 5 é a solução da equação 3x mais 2y igual a 16. Aí eu vou substituir esse valor aqui do par ordenado, o 2 no x e o 5 no y. Aí substituindo, aí eu vou resolver aqui, vai ficar 6 mais 10 igual a 16, igual a 16, que é verdadeira. O par ordenado 2 e 5 é a solução da equação 3x mais 2y igual a 16. Aí a 2. Aí eu vou substituir esse valor aqui do par ordenado 5 e 2 nessa equação. Aí, resolvendo só, ficou 15 mais 4 igual a 16, que é 19, que é diferente de 16, ou seja, é falso. Então, o par ordenado 5 e 2 não é a solução da equação 3x mais 2y igual a 16. Representação geométrica. Veja como podemos representar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano.
Representar a equação x mais y igual a 3 no plano cartesiano. Inicialmente, construímos um quadro e escolhemos alguns valores para x e calculamos o valor de y correspondente. Aí tem o x, aí esses são os valores que eu atribuí para x. Aí eu vou substituir esses valores nessa equação aqui no x, que aí eu vou obter os meus valores de y, que são esses. E assim eu tenho meu par ordenado, né? Que são esses valores. Depois indicamos os pares ordenados no plano cartesiano. Com uma régua traçamos a reta que passa por esses pontos. Aí aqui indicamos os pares ordenados, né? E aqui traçamos a reta que passa por esses pontos. A representação geométrica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é uma reta. Sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Aí aqui tem um exemplo, né? Em um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Aí podemos resolver essa situação, o problema, da seguinte maneira. São 14 veículos. Se cada veículo tivesse duas rodas, seriam 28 rodas. Então, aqui eu tenho essas motos, né? E eu tenho 14 motos aqui, né? E 28 rodas. Mas o problema cita que são 48 rodas no total. Então, podemos substituir motos por carros, porque também nesse estacionamento temos carros, né? Até completar 48 rodas e 14 veículos. Aí eu substituí para cada moto, substituí por um carro, né? Então, eu tenho 10 carros e cada carro tem 4 rodas. Aí, 10 vezes 4, 40. Aí, o que sobrou de moto? Tenho 4 motos e cada moto tem 2 rodas. Então, 4 vezes 2, 8. Aí, quantidade de veículos de 4 rodas, 10. Quantidade de veículos de 2 rodas, 4. 14 veículos e 48 rodas. Nesse estacionamento há 10 carros e 4 motos. Esse modo de resolver o problema pode tornar-se trabalhoso e demorado quando as quantidades forem muito grandes, né? Vamos agora usar os conhecimentos algébricos para resolver o problema de outro modo. Inicialmente, indicamos a quantidade de carros que há no estacionamento com x e a quantidade de motos que há no estacionamento com y. Em seguida, com base nos dados do problema, montamos duas equações. Aí aqui temos x é a quantidade de carros, mais y a quantidade de motos, igual a 14, que é a quantidade de veículos. Primeira equação. Okay? 4, que é a quantidade de cada carro tem de 4 rodas, né? X é que é a quantidade de carros, né? Mais 2, que é cada moto tem 2 rodas, e y é a quantidade de motos, igual a 48, que é a quantidade total de rodas. Quando duas equações do primeiro grau com duas incógnitas são escritas ligadas pelo conectivo E, dizemos que há um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, no caso x e y. Esse sistema pode ser representado assim. Então, assim que a gente representa um sistema. Solução de sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Quando duas equações formam um sistema, embora cada equação tenha infinitas soluções, devemos procurar a solução que verifica as duas equações simultaneamente. A solução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, por exemplo, é um par ordenado, x e y, que é a solução tanto da primeira equação como da segunda. A gente vai ver aqui, ó. Aí voltamos ao sistema de equação que representa o problema dos veículos anteriormente. Então, eu tenho o sistema. O par ordenado é 10 e 4 é a solução desses sistemas, pois os valores verificam duas equações ao mesmo tempo. Aí aqui eu tenho a primeira equação do sistema. Aí eu vou substituir os valores do par ordenado. Aí resolvendo, 14 igual a 14, que é verdadeira. Aí eu tenho a segunda equação do sistema, substituindo os valores, que é 48 igual a 48, que é verdadeira. Aí o par ordenado 6 e 8 não é a solução desse sistema, pois verifica-se a equação x mais y igual a 14, mas não verifica a equação 4x mais 2y igual a 48. Então, a gente verifica aqui, ó, substituindo os valores, 14 igual a 14 é verdadeiro para essa equação aqui, a primeira. Aí na segunda, substituindo os valores, que é 40, que é diferente de 48, é falso, ou seja, não verifica para essa equação. A resolução de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Existem métodos algébricos que permitem calcular o par ordenado x e y, que é a solução de um sistema de duas equações de primeiro grau com duas incógnitas.
estudaremos dois desses métodos, o da substituição e o da adição. Aí vamos começar pelo método da substituição. Aí, pegando lá o exemplo do estacionamento. Em um estacionamento há carros e motos, totalizando 14 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Aí, inicialmente, indicamos a quantidade de carros que há no estacionamento por X e a quantidade de motos que há no estacionamento por Y. Aí, de acordo com os dados do problema, formamos o sistema de equações, esse sistema. Aí, para resolver esse sistema, pelo método da substituição, seguimos os seguintes passos. Aí, primeiro passo, na primeira equação, isolamos a incógnita x. Então, vamos isolar essa incógnita. Ficou x igual a 14 menos y. Aí, no segundo passo, na segunda equação, vamos substituir x por 14, ou seja, vamos colocar o valor de x aqui. Aí, substituindo, vai ficar... Aí, a equação do primeiro grau na incógnita y, ou seja, tudo com incógnitas y. Aí, resolvendo a equação, aí vai ficar 2x, ele está multiplicando, vai passar dividindo. Fica y igual a 8 sobre 2. Vai ser igual a y igual a 4, que é a quantidade de motos. Aí, o terceiro passo, substituir o y por 4 na equação x igual a 14 menos y. Aí, substituir, vai ficar x igual a 14 menos 4, x igual a 10, que é a quantidade de carros. Então, a solução do sistema é o par ordinário 10 e 4. Há 10 carros e 4 motos no estacionamento. Aí, agora o método da adição, né? Veremos a seguir como resolver o sistema de duas equações do primeiro grau com dos incógnitos, usando o método algébrico da adição, né? Nesse sistema de equação, para aplicar o método da adição, nós precisamos observar uma das incógnitas, se é positiva e a outra negativa. Por quê? Esse método da adição também ele é conhecido como o método da eliminação, ou seja, consiste em somar as incógnitas, porém, uma das incógnitas tem que ser positivas e outra negativas. Aí a gente pode eliminar. Mas como assim eliminar? Quando vai eliminar? Quando uma for positiva e a outra negativa. Aí a gente tem o exemplo aqui. Número 1. Determina a solução x e y desse sistema. Então, primeiro passo. Como as duas equações apresentam termos opostos, aqui ó, é mais 3y na primeira e menos 3y na segunda, adicionamos as duas equações membro a membro e isso permite obter uma única equação equivalente às equações dadas, sem a incógnita y. Aí vai ficar assim. Aí eu vou resolver 5x mais 2x, 7x. Mais 3y menos 3y, simplifica. Igual 21 mais 14, 35. Aí eu obtive uma equação. Aí eu resolvo a minha equação, vai ficar 7x igual a 35, está multiplicando, passou dividindo. X igual a 5. Aí o segundo passo, substituir o x por 5 em uma das equações do sistema. Aí temos. Aí eu vou substituir o 5. Aí, resolvendo, vai ficar 3y igual a menos 4, tá multiplicando, passou dividindo. E a solução do sistema é esse par ordenado, né? É 5 e menos 4 sobre 3. Aí, esses dois métodos da substituição e da adição resolvem o sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas. Aí fica a critério pessoal escolher qual mais adequado utilizar em cada sistema. A equação do segundo grau. Você já sabe que resolver uma equação significa determinar os possíveis valores que satisfazem a equação, o conjunto de solução em um conjunto universo dado. Nessa resolução das equações de segundo grau, usaremos a fatoração e essa propriedade importante dos números reais. Aí aqui temos. Sendo x e y dois números reais qualquer, e x ao quadrado igual a y, então x igual a mais raiz de y ou x igual a menos raiz de y. Resolvendo equações da forma ax ao quadrado mais b igual a zero. Aí por que equação de segundo grau? Por causa desse expoente aqui, que é ao quadrado. Por isso que é uma equação de segundo grau. Aí acompanha as situações a seguir. Número 1. Qual é a solução da equação x ao quadrado menos 9 igual a zero no conjunto reais? Aí eu tenho aqui, aí eu vou passar o 9 para o segundo membro, está negativo, é positivo. Aí o inverso da potenciação é radiação, né? Então, vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 9, aí a gente resolve a raiz, vai ficar x igual a mais ou menos 3. E por que mais ou menos 3?
Porque na equação de segundo grau a gente tem dois valores aí, um positivo e um negativo. Então vai ficar, logo os números menos 3 e 3 são as raízes da equação. Aí 2. Resolvendo a equação 2x² menos 8 igual a 0 em contas reais. Aí eu vou resolver, né? Tava negativo, passou positivo, aí tá multiplicando, vai passar dividindo. Aí vai ficar x² igual a 4. Aí o inverso da potenciação radicação. Aí vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 4. Aqui vai ficar x igual a mais ou menos 2. Logo, os números menos 2 e 2 são as raízes da equação. Assim, é o conjunto solução. Aí as referências bibliográficas, o livro didático de vocês. Agradeço a presença de todos vocês. Fiquem bem e até mais.